É isso aí. Na sua casa, como é que está a história? O dinheiro está controlando toda a vida de vocês ou a família está controlando os recursos financeiros para trazer felicidade, para trazer vida plena e abundante? Porque tem um negócio que desmorona, né? Acaba com vida plena, dá dor de cabeça, pode ser o dinheiro, mas ele pode sim garantir uma família feliz, uma família saudável, né? Como é que fica essa história então? Qual o papel dos filhos? A gente até já fez a pergunta, né? Quem deve comandar essa situação dentro de casa, mas como que a família deve se organizar nesse planejamento familiar? Quais são as prioridades? Como priorizar o dinheiro que entra? Quem tem o dinheiro muito curto, certinho, que mal dá para as despesas fixas, como fazer esse negócio? Eu acredito que todos têm que estar envolvidos, todos, inclusive os filhos, porque eles têm que saber como que vive a família, porque eles criam então um mundo paralelo que acha que o pai pode, porque tem aquela figura, né? Meu pai pode, minha mãe pode, mas não tem fórmula de bolo, Celeste. Eu acho que aquele que tem mais habilidade em lidar com o dinheiro deve ser como se fosse assim, o líder, mas como líder ele tem que trazer os outros para discutir o assunto. Eu vou dar um exemplo na minha casa. A minha mãe era uma mulher semi-analfabeta, mas filha de alemão, mas ela sabia administrar dinheiro como poucos. E o meu pai, com muita sabedoria, delegou esta liderança, como se fosse assim, a última palavra a ela. Não que ele não participasse, ele estava junto, então tinha um equilíbrio, porque quem sabe lidar com dinheiro tem hora que é um pouquinho mão fechada e demasia, mas e ele, né? Então ele entrava com... E nós, como filhos, também entrávamos com... Mas a gente queria tanto isso. Então havia uma abertura, mas todos nós participávamos. Mas e não havia, da parte do meu pai, aquela coisa... ela manda em mim porque está como na liderança do dinheiro. E a gente vê isso muito nas igrejas. Um excesso de eu sou o chefe da casa. Às vezes a pessoa, o homem, não tem a menor aptidão, é um gastador, é um perdulário. Mas ele economiza no bem-estar da família. Mas a hora que o carro dele quebrou uma peça, e é uma coisa que ele até pode deixar para o mês seguinte, não. Agora, ele se endivida, arrebenta com o cartão, mas ele faz, porque é prioritário para ele. Essa é uma concepção errada, né? Acho que o Bolsa Família é a mulher que recebe, não é? Sim. Justamente porque já os homens, né? Vão gastar o dinheiro mal, com bebida, essas coisas. Realmente, a mulher, ela tem uma sabedoria maior, às vezes. É claro que as mulheres administram melhor recursos financeiros. Isso é uma questão cultural. É engraçado, né? Desculpa ele cortar, pastor, mas parece contraditório, né? Porque as mulheres administram melhor os recursos financeiros, mas as mulheres são mais gastadoras, os homens são mais controladores. Então, como é que... Parece uma contradição, mas dentro de casa, a mulher, por conhecer a demanda da casa, ela sabe administrar dentro de casa melhor as finanças, porque ela sabe o que está precisando. Por exemplo, quando eu vou fazer compras de final de mês, de compras de mercado com a minha esposa, eu não preciso levar nem ela coisas anotadas, porque ela sabe exatamente o que nós estamos precisando. Eu não sei, mas a cabeça feminina, a mente feminina é muito mais controlada, observadora. Então ela sabe exatamente para dentro de casa o que precisa. Uma coisa importante que a pastora Raquel acabou de dizer, que o dinheiro não pode ser tratado como um tabu dentro de casa, dentro da família. Ele tem que ser visto como uma coisa aberta, é da família, o recurso é da família, a receita é da família, as despesas são da família. Então os filhos têm que fazer parte, sim, desse processo, têm que saber aonde os pais estão investindo os recursos. Quero dizer uma coisa importante também, Celeste, acompanhando famílias, eu e minha esposa ministrando em muitas igrejas sobre essa questão de finanças na família, a gente percebe, às vezes, muitas mulheres que não têm noção de quanto seus maridos ganham. Exatamente. Onde a vida financeira da família fica numa caixinha fechada, inacessível. Vamos supor, esse marido se adoenta, vai internado ou até falece. Essa esposa não tem noção alguma da vida financeira do marido, não sabe a senha do banco, não sabe quanto ele ganha, não sabe em que banco ele tem conta, não sabe o quanto ele recebe por mês. Não tem noção dos seus direitos enquanto viúva. Nunca viu um contra-cheque. Nunca abriu um contra-cheque. Isso é omissão. Isso é perigosíssimo. Vai dar um problema. Então, as mulheres que nos assistem agora, elas têm que se preocupar, sim,
se você não trabalha fora, em saber quanto o seu marido recebe, qual é a senha do banco, se tem algum seguro que ele fez sem você saber. Tem que se preocupar com isso. E outra questão importante é quando a mulher recebe mais do que o marido. Isso é um outro tabu que muitas famílias enfrentam. Aí é o marido que não sabe, aí é o marido que não vê o contra-cheque. Isso dá um programa, isso dá um programa, isso dá um tema. Quando a mulher ganha mais do que o marido dentro de casa, né? Como isso gera nesse marido inferioridade, aquela sensação de impotência. Muitos casamentos fracassam também por conta disso. É verdade. Mas não sabe administrar. Uma coisa importante, o dinheiro do marido é dinheiro da esposa. O dinheiro da esposa é dinheiro do marido. Exatamente. São os nossos recursos, é a nossa receita, é o nosso salário. A mulher pode ganhar mais ou menos, ou pode não ganhar nada, importa. Mas o dinheiro dele é dela também. Porque é da família. É da família. E tem que contribuir para o bem de todos, né? Para o bem dessa família. E quando os filhos começam a trabalhar, entrar no mercado de trabalho, mas eu não vou pedir nada porque ele ganha tão pouquinho, ele está fazendo estágio. Pode ajudar. Pode ajudar, chega, senta, conversa, olha só, nós estamos com dificuldade nisso. Então, mas o meu dinheiro é pouco. Então tá, essas obrigações que eu tinha com você, agora são suas. Mas ele já está participando. Verdade. Entendeu? Mas tem que ser trazido, não pode ser uma coisa alienada. E isso é uma forma de preparar esses filhos para quando eles tiverem as suas próprias famílias, né? Ariel, como é que a gente divide esse bolo quando o lençol é curtinho mesmo? Como é que a gente pode imaginar dividir esse bolo que chega dentro de casa para que a família viva bem? Então, o que eu vejo na Bíblia, quando Deus falou para Faraó que iam vir 7 anos de abundância no Egito, depois 7 anos de escassez. A instrução de José foi: guarde o quinto da safra para os 7 anos de escassez. E o quinto é 20%. Então, o que eu creio é que o cristão, ele deve tirar ali 10% para Deus, que é o dízimo, que é de Deus, e 10% está guardando para ele, está investindo para ele, né? O se pagar não é comprar lá o vestido, comprar o carro, porque isso não é investimento, isso é gasto, é despesa. Você guardando, você vai estar juntando recursos aí para quando vier a escassez. Pois é, você sabe, eu não sou exemplo para ninguém não, mas uma coisa assim que até hoje na minha vida, eu fico assim muito angustiada se eu não tiver uma reservazinha. Tem que ter uma reserva. Para acontecer alguma coisa, eu sei que eu posso usar. Eu posso não comprar nada, não fazer nada, mas eu preciso ter aquilo. E não é para ter o dinheiro, não. É exatamente para saber que se houver um imprevisto, justamente, eu tenho eu trabalho na UF, onde eu trabalho, né? Se a pessoa, ocorre um problema, a pessoa não recebe no mês, ela só vai receber no mês seguinte. Então, se a pessoa não tem uma reserva, assim, ela arranca os cabelos, porque realmente dificulta a coisa. Então, a gente tem que ter uma reserva. Ela vai nos bancos, pega aquilo dinheiro emprestado, no mês seguinte tem triplo para pagar, e acabou a vida dele, embolou, pronto. A gente tem que ter uma reserva. Exatamente. E dentro desse contexto, como que vocês orientam para as famílias? Essa família mesmo que tem o dinheiro muito curtinho, que a gente sabe que também aqui no Brasil o salário mínimo, aposentados, pessoas, né, que tem um dinheiro muito curtinho e que devem estar dizendo para a gente aqui, outra vez que a gente falou, né, a gente já falou sobre esse tema aqui, e eu recebi alguns e-mails e tinha uma pessoa que ela me dizia assim: mas, Celeste, eu queria uma resposta dos especialistas. E aí, quando o meu dinheiro não dá nem para eu pagar a conta de luz, né? Quando o meu dinheiro, ele não dá para pagar aquilo que é indispensável, como é que eu faço? Que dá. Uma das questões também que a gente tem que aprender é negociar. Então, se a gente tem muitos credores, vamos negociar. Vamos negociar o prazo, vamos negociar o montante, vamos fazer aí uma dança aí, mexer alguma coisa para poder caber os pagamentos. Aquela história, devo, não nego, pago quanto puder. Sentar com as pessoas e saber quem eu posso pagar, quem eu posso negociar. Negociar também é essencial aí para quem lida com dinheiro. Jesus falou, né? Negociar e até que eu volte. Então, vamos negociar. Opa, isso está escrito onde? Primeira Ariel. Celeste, a Bíblia diz, né, sem dúvida alguma, contentai-vos com o que tendes. Essa questão de você satisfazer com aquilo que você tem e você viver daquilo que você recebe, sem se preocupar em ter aquilo que você não tem e não pode ter. É o mito da grama mais verde, né? A gente olha para a casa do vizinho, puxa vida, o carro daquele meu vizinho é melhor do que o meu, eu quero ter um carro melhor do que o dele. Quer dizer, você fica sempre
exigindo para você ter algo que você não tem condições de bancar. Sim. Então, assim, é recomendação bíblica. Se eu recebo 10, eu tenho que aprender a viver com 10. Não adianta eu querer viver um mundo de 20, porque 10 é necessário, é suficiente. E a Bíblia é sempre muito sábia nesse conselho de administração financeira. Quer dizer, eu tenho que aprender a viver de acordo com aquilo que Deus me dá. Se Deus não me deu 20, é porque eu não sei viver com 20, eu sei viver com 10. Sem esquecer de separar o do Senhor em primeira instância. É essencial separar o do Senhor. Viver uma vida de entrega, de dedicação, de doação ao próximo. Mas assim, eu acho que esse contentamento é fundamental. Quer dizer, aprender a viver com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Eu não posso exigir nada além das minhas capacidades. E eu vou falar também, como mulher, né, então buscando dona de casa também, que é uma das multifacetas da nossa vida, eu trabalho com igreja aí, com a ONG, assim, baixa renda mesmo. Então, às vezes chega assim para mim, não é nem como supérfluo, é com coisas essenciais. Então, uma regra que você tem que fazer, economize tudo que você puder. Lembra aquela época que a gente tinha que economizar a luz? Tira micro-ondas da tomada. Ah, mas eu tenho. Para de usar. Usa o que é mais barato, o que é aquecer. Ah, mas é bom, é prático. Mas nem sempre o prático aumenta a tua luz. Usa menos. A conta de luz está vindo muito alta, eu sei, não tem. Às vezes a gente não tem como negociar isso. Dorme todo mundo num lugar só para economizar. Desliga o ar, porque dá uma diferença. Entende? Faça comida dentro de casa, comidinha gostosa. Eu lembro que uma vez a gente não tinha recurso para fazer festa para o aniversário de um dos meus filhos. Eu fiz assim, vamos fazer um dia na cozinha? Vamos. Então eu juntei as crianças e fui fazer brigadeiro, pé de moleque, tudo assim, umazinha, uma. E fizemos aquela festa, aquela mesa, só conosco. Verdade. E a partir disso não se angustiar, porque não está fazendo diferente. Porque uma das grandes questões é essa, que a gente acaba se angustiando, né? Gerando angústia, tristeza e transformando isso num valor para a família inteira de que, ai, que pena que eu não pude fazer uma festa para você. Mas, na verdade, a festa é estar junto. Porque nós passamos a tarde inteira com um bolinho de tabuleiro, uma lata de leite moça, ninguém faz festa. Porque uma lata para cajuzinho, uma lata para brigadeiro, e nós fizemos. Mas a grande festa não é nem essa. A grande festa é estar junto, é comemorar, é vibrar com aquele encontro. Me dá uma palavrinha rápida. Nós estamos falando aqui muito da falta de dinheiro, dos problemas que a falta de dinheiro traz. Mas quem sabe alguém nos assiste que tem excesso. Exato. Às vezes Deus nos dá dinheiro, a gente não sabe aonde investir. Então, a pior coisa é entesourar para si. A Bíblia fala sobre isso. É um perigo que tem as pessoas ficarem vivendo uma vida muito restrita, tendo condições. Então, assim, Deus nos dá dinheiro para a gente investir no próximo, abençoar o próximo, abençoar a família. Então, se você está guardando dinheiro desnecessariamente, pega a sua esposa, seus filhos, fazer uma viagem de férias, vai abençoar o próximo, investir numa ONG, fazer o bem ao próximo. Tantas crianças necessitadas, precisando de ajuda, tantos idosos carentes. Então, invista no próximo. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, que a gente já estourou o tempo, mais uma vez, para variar, né? E a gente volta para a nossa despedida final, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.